Esse aqui já é outro escritor, que é Inácio de Antioquia, escreveu aos Efésios. Foi Marte também, ano 110 depois de Cristo. Olha como é que ele trata o assunto, vamos lá? Cuidai, pois, de reunir-vos com mais frequência. A grande luta da igreja moderna, reunir-se com mais frequência, para dar a Deus ações de graças e louvor. Está vendo? Na reunião vai ter ações de graças e vai ter louvores. Mas qual é o erro que eu quero deixar aqui como um protesto? Reúnam-se com mais frequência. Significa que já tinha gente relaxando naquela época. E hoje tem cristão que se contenta com uma reunião semanal. Uma tá bom. Por que a necessidade de reunir mais? Tem crente que já estabeleceu no coração, se eu for no domingo, tá bom. Já paguei a minha penitência. Reunir-se mais é uma bênção. Eu preguei 1 mês e meio sobre isso, sobre coinonia, né? Receber os irmãos nas casas é uma bênção. Estar junto com seus irmãos é uma bênção. Irmãos, comunhão é uma bênção. Para adorar a Deus, então, para glorificar a Deus melhor ainda. Não restrinja no seu coração. Eu só preciso ir no dia do culto. Não restrinja isso no seu coração. É errado. Eu li outras coisas na igreja primitiva que falavam sobre isso. Até um dos pais primitivos falava, se reúnam mais para se fortalecerem. Porque o diabo peleja. Quem tem mais chance de prevalecer contra o diabo? Um indivíduo ou uma congregação? Uma congregação lutando junta. Então, hoje é uma cultura inversa. Eu só preciso ir uma vez na igreja na semana. Isso é um erro. A igreja primitiva valorizava e estimulava reunir-se mais vezes. Amém, irmãos? Pois, vamos lá, quando vos reunis com frequência, aqui, ó, abatem-se as forças de Satanás. Qual é o efeito de estar mais reunido fazendo culto? Prevalecer contra as forças do diabo. E desfaz-se o malefício pela vossa união na fé. Igreja junta é um poder imenso. Quando está junto. Um cristão sozinho é um indivíduo, lutando contra as mesmas forças espirituais. Nada melhor que a paz que aniquila toda a guerra de poderes terrestres e celestes. Amém, queridos? Aprenderam com o bispo primitivo que deu a vida por Cristo? Reúnam-se com mais frequência. Tem mais poder quando está todo mundo junto. Simples assim. Um indivíduo sozinho lutando contra as forças do diabo é uma coisa. A igreja junto é outra coisa. Conseguiram aprender o benefício das reuniões? Avança aí para mim. Ele perguntou lá, no Pentecostes, se a igreja não tivesse reunida em oração, como é que ia ser? Não é? Se Deus tivesse o propósito de iniciar a igreja de qualquer maneira, ia ter que levantar os caras separados, cada um na sua casa. Sem contar que o corpo cura o corpo pelo poder da cabeça. O cabeça é Cristo. Mas quem é que ministra a cura? Está alguém entre vós doente? Chame quem? Cristo. O Senhor está no céu, intercedendo por nós. Chama quem para orar sobre o enfermo? O corpo, parte do corpo. Chama os presbíteros e faça uma oração sobre ele. Perceba que Jesus dá o poder, mas ele quer a interação do corpo. Ele quer a interação de irmão com irmão. Aí mais adiante, no mesmo texto de Tiago diz, confessai as vossas culpas para os presbíteros, uns aos outros. Olha aí como é que o corpo é usado dentro do próprio corpo. A ideia é, porque eu sou pastor, não serve tanto quanto exemplo. Se o Marcelinho precisasse de confessar alguma coisa, procurasse o diácono Júlio. Ele confessa, Júlio orienta, abençoa, alivia o coração do Marcelo. E ele foi curado.
Qualquer irmão. Estou dando um exemplo ali, porque eu conheço a ligação dos dois. Mas perceberam como você precisa do outro irmão? Tem que estar unido. Você precisa. Eu falei no domingo agora, na última mensagem, para vocês abrirem suas casas para os ungidos. Porque às vezes você precisa de uma ministração e não pede publicamente. Você precisa de uma ministração. Está angustiado, está, sei lá, ansioso por algum problema, está com uma enfermidade. Qual a probabilidade que você tem de você estando com uma enfermidade e ficando calado, que você seja abençoado por alguém? Qual é a probabilidade? Não diminui? Muito. Agora, se você está dentro de um grupo, ou pelo menos esse grupo vai na sua casa, e você partilha com ele, qual é a probabilidade que esse grupo se manifeste em favor de você, impondo as mãos e abençoando sua vida, te curando? Se você traz os ungidos para perto de você, tem mais chance de você ser curado, abençoado. Para isso nos unimos. Se você repele os irmãos, não gosta, não quero ninguém na minha casa, problema teu. Fica isolado, boboca. Trouxa, perde a bênção. Vai ficar pelejando sozinho. O irmão Inácio, o bispo Inácio falou, é para vencer as forças do diabo, que não são fracas, tem muito demônio por aí afora. Então, queridos, percebam a bênção que é estar junto com os irmãos. Favoreçam isso, abram suas casas, recebam. Troquem almoços, troquem jantares, troquem figurinha, ele falou ali figurinha, uma metáfora. Favoreça estar junto com os irmãos. É bom, é salutar, é fortalecedor, tem oportunidade de bênção. Só em você abrir sua casa para os seus irmãos é bênção. Bati na tecla tantas vezes esse mês, e agora estou aqui usando a igreja primitiva para mostrar o mesmo princípio. A igreja, os membros do corpo precisam uns dos outros. E aí Tiago diz, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Mas não é um justo na sua casa. É aquele justo que está junto do contexto que abençoou o seu irmão, curou o seu irmão. Olha a sequência. Você confessou para o seu irmão, ou seja, está com mais alguém. E ali aquele justo orou sobre a sua vida. Esse é o contexto. Não tem nada de individualismo, isolacionismo, nada disso. É dentro da comunhão que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Não está falando para você na sua casa ficar orando pelo justo. Não é esse o contexto. É na comunhão dos santos que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Que deve ter mais de um justo naquela reunião. Amém? Tudo que se acumula tem mais força, né? Tudo que se acumula tem mais força. Então a ideia, queridos, é que vocês amem estar junto com os irmãos. É bom. Não é uma coisa só de prazer pessoal, entretenimento. Não é isso, é bom espiritualmente estar com os irmãos. É onde nós nos fortalecemos, é onde nós somos abençoados. Quantos de relatos eu já vi nesses 23 anos de pastoreio, eu sou pastor há 23 anos, de irmãos enfraquecidos na fé. Eu estou enfraquecido. Qual é o maior erro desses irmãos quando estão enfraquecidos na fé? Se isolam da igreja. O enfraquecido na fé dá um tiro no próprio pé quando ele sai da igreja. Se você está se sentindo mais fraco na sua fé, você não tem que sair da igreja. Pelo contrário, você tem que buscar ajuda e apoio na igreja. É no meio da congregação que você é fortalecido. É numa reunião que você vai, que você ouve uma palavra que está sendo ministrada naquele lugar e que de repente está dentro da sua necessidade. É numa reunião que você participa, que em casa, enfraquecido, você não tem nem mais forças para orar, mas quando você vai e se junta com seus irmãos, a força das orações dos seus irmãos te empolga a orar. Ficar isolado da congregação é um erro. É um suicídio espiritual lento. Porque o isolado, sabe aquela ilustração muito comum no meio evangélico? Que nós somos brasas,
E brasa fora do braseiro acontece o quê? Se apaga. A brasa toda junta é um fogareiro. Tu tira uma brasa do braseiro, ela fica preta e fria. A figura clássica é essa. Onde é melhor estar? No braseiro, junto com todos os outros que estão quentes. Imagina se você mostrou a sua dinâmica de fé. Você está isolado, precisa das reuniões para ir se fortalecendo, se abastecendo. Imagina se você faltasse 3 semanas seguidas. É o que é a realidade de muitos cristãos, viu? O camarada vem uma vez no mês na igreja. Deus é misericordioso sempre. Sozinho, fica 3 semanas sem buscar a comunhão dos santos. O que acontece? Vai ficar cada vez mais fraco. Daqui a pouco você está até acompanhando pessoas incrédulas para outros afazeres. Daqui a pouco você está usando o domingo que você vinha para o culto para ir no Maracanã ver futebol. Vai para churrasco, vai para pagode, vai para qualquer outra coisa. Porque largou mão daquilo que era saudável para a sua fé, que é estar junto com os santos. Uma pessoa isolada, por isso que o pastor de vocês tem palavras duras, firmes contra os desigrejados. Ah, pastor, você não sabe o que é ser um desigrejado, não sabe o que me fizeram naquela igreja, não sabe o que aquele líder fez comigo naquela igreja, não sabe o escândalo que eu passei. Vem cá, eu compreendo que a igreja está cheia de escândalos. Toda hora tem um ministério caindo em escândalo aí. Compreendo isso, é um tempo de apostasia. Mas Deus não tem homens de Deus aos quais você possa recorrer para congregar. Só tem pilantra, só tem inescrupuloso, só tem lobo. Não existem homens fiéis, não existem homens de Deus que se dedicam às ovelhas. Eu acho que quando uma pessoa resolve ficar desigrejada porque diz que não tem opção, isso não é verdadeiro. A pessoa pode se ferir, teve uma experiência negativa, foi maltratada por um líder, aí ela se feriu, se trancou, castelo de mágoa, como diz na palavra. Beleza. Passado o processo daquele processo inicial de mágoa, para ela sobreviver espiritualmente, o que ela tem que fazer? Continuar no castelo de mágoa, isolado dentro de casa? Ela vai se fortalecer sozinha? Nunca, irmãos. Ela vai acabar se afastando, esfriando para sempre até, se não morrer espiritualmente. Queridos, entenda, tem sempre um oásis, tem sempre um refúgio. Existe alguma congregação que funciona nos padrões bíblicos. Existe algum líder espiritual que anda correto. Está difícil de achar? Eu compreendo, até acredito. Mas existem. Então, não justifica o cristão ficar dentro de casa, isolado, em depressão, 1 ano, 2 anos sem congregar. Por quê? Procura. Pastor, é difícil achar um homem de Deus decente, um líder, que não seja um mercenário na fé, etc, etc. Mas se acha. Você acha que Deus quer que você morra espiritualmente? O próprio Deus que te ama não pode te conduzir a um aprisco, onde tem um ambiente espiritual saudável? Tem que ter, gente. Tem que ter. Eu não estou falando aqui da filha do rei, não. Eu procuro que essa casa seja saudável para todas as ovelhas. Eu procuro não ser um pastor tóxico, está tão em moda, pastor tóxico. Eu não sou um pastor tóxico. Procuro ser uma bênção na vida de vocês. Mas não estou falando da filha do reino, não. Eu acredito que existem muitos outros ministérios e igrejas de homens sérios. De que Deus separou para guiar suas ovelhas. Então, a opção de ficar desigrejado é uma opção. Não é a ordem do Senhor. Diga, minha irmã. A irmã tem uma liderança. O seu negócio é com Jesus. Mas dá para ficar só com a cabeça sem o corpo? Sim, sim. Era uma igreja saudável.
Igreja não é... Eu vou dizer para as irmãs, eu vou aproveitar esse gancho. Igreja não é importante. Cristo morreu pela igreja. Não tem como você dizer, eu amo a cabeça e não amo o corpo. Cristo morreu pela igreja. A igreja não é importante para você como indivíduo. A igreja é o fruto do penoso trabalho de Cristo. Quando a gente pensa, a igreja é só uma organização, que eu posso ir ou não, eu estou vendo de maneira errada. A igreja é o corpo do Cristo. É o corpo do próprio Senhor Jesus. A extensão dele na terra. Então o que acontece, a irmã falou de liderança, é que a gente estabelece o parâmetro da nossa fé e da nossa comunhão pela liderança. E hoje em dia está muito em voga escolher o pastor. Eu quero ser da igreja do pastor Luciano Subirá. Eu quero ser da igreja do pastor Sila Malafaia. Você escolhe a igreja olhando para o líder. Eu estou falando que realmente você tem que procurar ver o líder que é, digamos assim, mais correto possível. Mas a igreja é mais do que isso, é o corpo do Cristo. Se você não consegue congregar porque o líder tal isso faz coisa errada, será que não tem um grupo de irmãos que se reúnem, que sejam saudáveis, para você estar junto com esse grupo de irmãos? Com certeza tem, irmã. Não, a irmã está fixada na placa. Eu estou falando de organismo, Eu não estou falando de placa, eu estou falando de orgânico. Olha só, o que nós estamos lutando para implantar aqui na cabeça dos irmãos? Eu estou ligado organicamente ao corpo de Cristo. Aí Paulo diz, de sorte, quando um sofre, todos sofrem. Como é que é isso? É quando a igreja vive essa ligação profunda de amor. Paulo fala de entranhas de afeto. Nós temos que estar ligados uns aos outros de uma maneira tal que a dor da irmã reflita em toda a igreja. Está entendendo? Não estou falando de placa, eu estou falando de corpo, de organismo vivo, cujo cabeça é Jesus. Então, quando uma pessoa diz para mim, eu não consigo me achar numa igreja, eu só tenho Jesus, ela está dizendo, eu peguei a cabeça, botei a cabeça debaixo do meu braço e eu ando só com a cabeça. Mas eu não quero o restante do corpo. Eu estou contente em andar com a cabeça. Só que Jesus não morreu por indivíduos. Ele morreu por um corpo. Se eu não me dou bem com o corpo, tem algum problema. Se eu não me dou bem com o corpo, tem um problema. Então, olha como é que Deus te ama. Acabou de botar alguém, antes da irmã chegar aqui e eu fazer esse discurso todo, para te mostrar na prática que o corpo cuida do corpo. O corpo cuida do corpo. Não estamos falando aqui de denominação, estrutura, nada disso. Estamos falando de seres humanos ungidos com o mesmo Espírito, que conhece o seu dono e está ali abençoando uns aos outros. Eu estou falando que quando uma pessoa... Eu nunca passei pelo processo de ficar desigrejado. Nunca. Tenho 30 anos de evangelho. Sempre fui membro de igreja. Tive os meus pastores. Hoje eu sou pastor. Tive os meus líderes. Mudei de igreja. Eu não fiquei a vida toda numa igreja. Eu mudei de igrejas. Comecei numa igreja, mudei para outra, mudei para outra. Já mudei pelo menos umas 3 vezes de igreja até chegar nesse ministério. Então a questão não é a denominação ou as igrejas. Eu nunca fiquei um período longe da igreja, longe dos meus irmãos, mesmo quando era ovelha. Mesmo quando eu era ovelha. Eu não nasci pastor. Eu nasci ovelha, nasci de novo como ovelha. Eu sempre tive prazer de estar reunindo com os meus irmãos. Estar com eles era um prazer, um privilégio. Eu aprendi, abençoava, era abençoado. É isso que eu estou falando. Estar com os irmãos é uma bênção. A irmã está aqui ouvindo isso hoje no meio de nós, é uma bênção para a sua vida. Sua participação nos abençoou todos aqui. Seu testemunho. Porque Deus tratou contigo agora. Para a irmã entender que nós precisamos estar juntos uns dos outros. E eu preguei durante 1 mês e meio aqui, minha irmã Sônia. Quebrando as barreiras no coração para a gente confiar no irmão. Que a maior dificuldade nessa geração final agora, da igreja, é a confiança. Há uma ênfase muito forte no individualismo.
Então as pessoas vão para as congregações, para os cultos, não comungam com ninguém, ouvem a palavra e saem, se abastecem e vão embora. Elas não fazem ramificações na horizontal. Eu vou no culto, eu ouço a ministração, a palavra, se foi boa, se foi ruim, não sei, e vou para casa. E são pessoas que estão consumindo, são consumidores da fé. Mas não há ligação orgânica entre os membros, porque todo mundo é desconfiado. Todo mundo é desconfiado. Será que o fulano é boa pessoa? Será que ele é um chato de galocha? Será que se eu me aproximar daquela irmã, ela é trambiqueira? Ela vai querer me passar uma pirâmide financeira? Ela vai querer me empurrar Rinodê ou coisa parecida, Mary Kay? É assim. Não tenho nada contra a Mary Kay. Eu não tenho nada contra a Mary Kay, deixar claro aqui. Eu estou falando da desconfiança. As pessoas são desconfiadas umas das outras, de tal maneira que é impossível quase que ela abra o coração para um outro irmão. Está sofrendo horrores sozinho. Está sofrendo horror, pagando preço altíssimo. Mas é incapaz, ou não se sente apto ou à vontade, para chegar para o irmão, irmão, ora por mim nessa área, assim, assim, assado, que eu estou passando uma prova nessa área. Tem um texto na Bíblia, que é parâmetro para mim, que diz assim, Paulo diz, comunicai aos santos nas vossas necessidades. Esse texto, para mim, é orientação divina. Tem gente que está passando prova, seja financeira, seja emocional, seja na saúde, e não fala para ninguém. Então, a única maneira de eu ajudar esse irmão é por revelação divina. Como é que eu vou saber? Se você não fala. Não é? O pastor tem que receber uma revelação do alto. Que naquele mês ou naquele período a pessoa está sem dinheiro. Porque eu não sou obrigado a saber. Correto? Qual era a sua obrigação? Vou te dar a palavra. Qual era a sua obrigação? Chegar, pastor, ora por mim. Nesse mês eu passei por um revés financeiro, estou assim, estou assado. Pastor, será que tem como me ajudar de alguma maneira? Tem bolsa de compra aí para a gente compartilhar. Como é que eu vou saber que você está passando uma penúria? Por adivinhação? Não, tem que ser por revelação. Porque as pessoas não comunicam aos santos as suas necessidades. Comunicai, ó, fala. Qual é a sua necessidade? Para que a gente possa ajudar. Nós somos muito individualistas. Muito. Fora do padrão que o Senhor queria. Amai-vos uns aos outros. Fora do padrão. E eu estou batendo nessa tecla. E a lição me deu gancho agora para falar de novo sobre isso. Nós precisamos quebrar as barreiras. Tem que ter liberdade de chegar para o seu irmão sem medo. Pessoas que você conhece, o caminhar. Você sabe que é uma pessoa íntegra, uma pessoa espiritual. E dizer para ela as suas necessidades. Talvez tenha sofrido aí com sei lá, vício em pornografia. Como é que nós vamos saber? Isso é uma coisa absolutamente particular e feita provavelmente às escondidas. Deus sabe. Jesus sabe. Os anjos que acompanham essa pessoa sabem. Mas os seus irmãos não sabem. Tem que chegar para alguém e pedir. Por favor, ora por mim. Alguém de confiança, né? Ora por mim, eu estou com fraqueza nessa área. Se você não tem ajuda, como é que você vai se livrar dessa situação? É lógico que Jesus intercede por nós, ok? Jesus vive, individualmente somos cobertos pela intercessão de Jesus. Mas ele estabeleceu o corpo para que o corpo atue em socorro do próprio corpo. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Jesus não estabeleceu, confesse só para mim, que daqui do alto do céu eu libero a sua bênção. Confesse para os seus irmãos. Atue no corpo, procure socorro no corpo. O corpo vai te ajudar. Quantos entenderam?